O nosso desafio foi implementar a inteligência de negócios numa empresa cerâmica. Nessa empresa, nós encontramos alguns pontos críticos, como atraso de fornecedores, produção fora do prazo, dificuldade para prever o tempo de fabricação e pouca informação sobre os clientes e onde eles estão. Foi aí que nós decidimos utilizar o BI para identificar quais fornecedores atrasam mais e quais são pontuais, comparar o que foi pedido com o que já foi produzido para saber ainda o que falta, calcular se a produção está no ritmo certo para entregar no prazo e mapear onde estão os clientes para entender melhor as rotas de entrega. Esse é o dashboard que foi construído para aplicar a estratégia BI na Cerâmica Martins. Esse dashboard é composto por uma capa onde tem um resumo das informações, como o total de pedidos até o momento, o volume total faturado até o momento. Esse gráfico mostra o volume produzido em cinza claro e em preto o volume que falta para produzir o total, que é o rótulo que está fora das barrinhas. Nesse mapa, nós temos os principais estados brasileiros onde possuem clientes. Neste, nós temos o custo de frete em relação à meta de frete disponível. E nesse gráfico, a quantidade de entregas atrasadas por fornecedor, que é dado esse código F mais um número, e por matéria-prima, que possui esse código começando com MP. Nós temos alguns gráficos, alguns filtros, como os estados brasileiros, o SKU, que é o código do produto produzido, se está em atraso ou no prazo, o mês e o ano de faturamento. Na página SKU, nós temos uma tabela com todos os SKUs e descrição dos produtos. Uma alteração na descrição já produz um SKU diferente, e esse SKU é importante para entendermos a performance individual de cada produto e o que faz ele ser preferido ou não pelos clientes, seja pelo tamanho, seja pela sua cor ou outra característica. Por isso, nós temos os filtros de cor, dimensão, linha de produção, tipo de produto e peso, além do ano de faturamento e os meses dentro de cada ano. Neste gráfico, eu tenho o total de volume por unidade, ou por quilo, ou por metro quadrado, produzido por código SKU. E eu tenho aqui o meu total de SKUs, ou seja, a diversidade de portfólios da Cerâmica Martins. Nós temos aqui também a quantidade de pedidos por código SKU, e não necessariamente a quantidade de pedidos, o SKU coincide com o SKU que é mais produzido em volume de produção. Na aba Pedidos de Produção, eu tenho novamente o total de pedidos até o momento e eu tenho o filtro de número de pedido. Além disso, eu tenho a soma de faturamento total até o momento e esse gráfico mostra o tempo estimado para finalizar cada pedido. Então, eu tenho 33805 e quando eu clico nele, eu sei que é esse produto e também eu sei que ele vai para Minas Gerais e eu sei que o lote padrão é 50 unidades. E essas 50 unidades são produzidas em 6 dias. Então, eu sempre tenho essa relação onde eu vejo o volume padrão, a quantidade de dias para produzir tudo isso, e eu identifico aqui a quantidade de dias faltantes. Nesse gráfico, em azul claro, eu tenho o faturamento por semana, em azul escuro, eu tenho o custo total também por semana, que pode ser filtrado por mês. Na página logística, eu tenho a opção de filtrar pelo número da nota fiscal. Assim, eu também consigo ver o tipo de transporte, seja terceirizado por evento. Evento é entrega, reentrega ou retorno de produto. Então, para cada evento, eu utilizo o transporte terceirizado ou o transporte próprio. E aqui eu tenho o custo por tipo de entrega e por tipo de transporte. Eu também tenho aqui uma tabela com todas as informações detalhadas. Na página fornecedores, eu tenho a porcentagem de entregas atrasadas por fornecedor. Então, aqui eu consigo identificar quais fornecedores têm maior taxa de atraso. Aqui eu tenho a maior
os fornecedores que entregam maiores quantidades de produto em volume. Então, o F004 é o fornecedor que mais entrega. E eu também tenho um gráfico onde mostra em amarelo o prazo teórico de cada fornecedor e em marrom o prazo real de entrega do fornecedor. Então, quando eu olho entregas atrasadas aqui, eu vejo que tem 3 entregas atrasadas, que é em relação ao fornecedor 004, 005 em relação a essa matéria-prima e também o F007 em relação a essa matéria-prima aqui. Além disso, eu posso fazer o filtro pelo código de entrega, então cada entrega receberá um código em ordem. Cada fornecedor recebeu o seu código. Cada matéria-prima recebe o seu código, assim como o código do material produzido, que é o SKU. Uma das soluções resolvidas é identificar um dos melhores produtos da cerâmica, que é o Cobogó Veneziana Branco, que tem o código SKU dado por CVBCO001. Ao fazer a segmentação do SKU, nós temos aqui o gráfico que mostra a quantidade que já foi produzida e a quantidade que falta produzir e a quantidade total. Nós temos aqui um total de 5 pedidos. E aqui nós temos, historicamente, quais são os fornecedores em volume em cada estado brasileiro. Ao pesquisar esse SKU aqui na aba SKU, nós percebemos que ele é o SKU com maior volume produzido. E também ele é o SKU com maior quantidade de pedidos. Ele é um dos produtos que tem mais saída. E então, quando nós filtramos também o SKU na aba Pedidos e Produção, nós temos aqui os 5 pedidos e a quantidade que falta para cada... a quantidade em dias que falta para cada pedido ser finalizado. Temos aqui o lote padrão para esse produto, que é um produto bastante delicado. Quando pensamos em logística, nós podemos então identificar qual o melhor, ou historicamente, quais são os produtos, os transportes utilizados para esse SKU. E quando pensamos em fornecedores, nós podemos pensar aqui em fornecedores tanto de lenha, onde o fornecedor 007 tem um leve atraso, porém, a maior quantidade, segundo esse gráfico aqui, a maior quantidade de lenha vem desse fornecedor 008, que é um fornecedor que tem entregado sempre dentro do prazo. Se eu vir para MPCal04, que é o caulim talco, bastante utilizado para o Cobogó Veneziano Branco, eu vejo que a gente só tem um tipo de fornecedor, então fica muito dependente da disponibilidade desse fornecedor, que acarreta em atraso se esse fornecedor se atrasar. Então, é importante, talvez, trocar de fornecedor ou reduzir a quantidade pedida de um fornecedor que pode atrasar ou que é muito distante. No caso, ele tem um grande volume de entregas aqui, mas ele tem atrasado levemente. Nós concluímos que a inteligência de negócios pode sim ser utilizada numa empresa aparentemente pequena, porque principalmente numa empresa cerâmica nós temos muitos dados que podem alimentar um BI muito bom. Identificamos alguns fornecedores em atraso e também identificamos os produtos mais pedidos e mais produzidos. Isso é muito bom para entender a performance da indústria cerâmica. E para a implementação do BI, é necessário ter bastante conhecimento, tanto do BI quanto de Power BI, e também
ser um gestor, um administrador competente para fazer isso da melhor forma e poder transmitir esse conhecimento de forma bastante acessível a todos para que seja utilizado no dia a dia.